Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez podemos estar juntos aqui para este momento tão precioso de oração e de compartilharmos a palavra de Deus. Quero te pedir que se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, pode deixar o seu pedido de oração, que estaremos orando por você, e nos ajude a abençoar mais vidas, compartilhando este vídeo com sua família, com seus amigos, com as pessoas que você conhece, e será uma grande bênção para a nossa vida. Amém? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está registrado aqui no livro de Romanos, que diz assim, no capítulo de número 13, no versículo 34, aliás, o 35 e 36. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero ler também, complementando esta palavra, o livro de Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse texto que Paulo escreve aqui aos Romanos, que fala no versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nos desperta a voltarmos nosso olhar para Deus, unicamente para Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que, veja bem, toda viagem, ela tem um ponto de partida, ela tem um caminho e ela tem um destino. E quando nós olhamos aqui para este texto, é isso que nós vemos. Às vezes nós partimos certos na nossa saída para uma viagem. E nós temos um caminho, né, um propósito, um alvo, um lugar a chegar. Mas muitas das vezes a caminhada, o caminho do ponto de partida até a chegada, algumas coisas acontecem. E quando nós lemos aqui esse texto, Paulo ele fala de um domínio, um comando, um poder que ele está unicamente nas mãos de Deus. Um poder do ponto certo, um poder do caminho e um poder do propósito. Quando nós lemos aqui, nós precisamos entender que Paulo fala assim, porque dele, ele está falando o quê? O ponto de partida é Deus, a origem é Deus. Quando lemos aqui, ele fala por ele. Então ele está dizendo, Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo que há nos céus, Deus criou tudo que há na terra. Ele é antes de todas as coisas, depois de todas as coisas. Ele é, nada existiria se não fosse por ele, tudo existe por causa dele. Quando nós temos essa compreensão, o nosso coração se enche de temor, o nosso coração se enche de reverência, e nós então aprendemos a confiar nos propósitos de Deus. Independente de qualquer situação que nós enfrentamos, nós aprendemos que ele é a origem de todas as coisas, que tudo está debaixo de um propósito dele. Mas Paulo continua dizendo, e Paulo diz assim, porque dele, mas ele diz também, e por ele, o que ele está dizendo? Ele é o caminho. Começa por ele, mas também ele é o caminho por onde nós passamos. E é aqui que muitas pessoas se perdem. É no caminho que às vezes a viagem não dá certo e não conseguimos chegar ao final. É no caminho que os atropelos vêm, as adversidades vêm. É no caminho que o medo vem, a dúvida vem. É no caminho que os contratempos nos encontram. E quando Paulo ele diz aqui, por ele, nós precisamos aprender. Nós precisamos achar esse caminho que é ele e caminharmos neste caminho. E quando aprendemos a caminhar neste caminho, nós aprendemos a caminhar firmes. Paulo está falando aqui, né, que
Muitas das vezes a gente começa bem, no livro de Gálatas ele fala que muitas vezes você começa bem, começa uma vida no Espírito, mas na caminhada aí começamos a achar que o caminho está em nós mesmos, que a estratégia está em nós, que o governo está em nós, que nós podemos fazer. E aí nós nos perdemos. Quando João escreve as igrejas de Apocalipse, João escreve aquelas igrejas, a gente percebe lendo as cartas às igrejas de Apocalipse, que aquelas igrejas começaram bem, que aquelas igrejas tinham planos, que aquelas igrejas não tinham trabalho, que aquelas igrejas não tinham amor, mas elas foram se perdendo no caminho. Tanto que, ao escrever as cartas, na grande maioria das cartas, ele escreve dizendo, lembra de onde caístes. Lembra de onde caístes. Porque elas no caminho foram se perdendo. E isso é o perigo que ele fala aqui. E nós precisamos compreender da nossa caminhada. Nós precisamos ter uma constância, uma perseverança. Ficarmos no caminho. E ele termina dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós entendemos que todas as coisas são para ele, nós precisamos entender que todas as coisas culminam em Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que Ele, todas as coisas, todos os propósitos, tudo vai culminar naquilo que Deus projetou para nós. Então nós aprendemos a viver para a glória dEle. Nós aprendemos e entendemos que a existência de tudo depende de Deus. Que a nossa chegada lá depende desse caminho. E que a chegada lá está garantida por Ele. Então, querido, estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. Quero dizer para você que posso dizer com experiência de caminhada que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não importa o que passamos, nós passamos e se permanecemos firmes no caminho, há um propósito dele para toda e qualquer circunstância que nós enfrentamos. Eu não sei se você está compreendendo a grandeza dessa palavra, mas eu quero que você abra o seu coração e entenda. Nós estamos aí nesta viagem. E nessa viagem que nós estamos de vida nessa terra, nós estamos passando por um caminho. E esse caminho precisa ser o caminho da vontade de Deus. Esse caminho precisa ser o caminho do propósito de Deus para nós. Que você possa descobrir esse caminho, colocar sua vida nas mãos dele, confiar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a origem, ele é o caminho, ele é a origem, ele é o caminho e tudo é para ele. Tudo é para a glória de Deus. Se nós enfrentamos situações de alegria, de recompensa, de regozijo na nossa vida, é para a glória dele. Se nós enfrentamos adversidades, também é para a glória dele. Se enfrentamos problemas e vencemos, é para a glória dele. Se algumas vezes não é possível andarmos sobre as águas e às vezes nos afundamos, também é para a glória dele. Então, quando entendemos isso, nós vivemos para o Senhor e somos honrados por ele. Amém? Que você possa orar confiando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viva assim e você terá uma vida de descanso em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora com as pessoas que estão acompanhando este vídeo, essa mensagem, essa oração e pedimos ao Senhor que o Senhor vá de encontro agora, onde quer que esteja essa pessoa, passando às vezes por um momento de grande dúvida, de grande medo, sem entender, com tantas perguntas, por que isso está acontecendo na minha caminhada, por que essas questões estão vindo, mas que hoje o Senhor venha, ó Deus querido, com a tua mão tocar e trazer, ó Deus, restauração a este coração aflito, a este coração preocupado e angustiado, fazendo com que essa pessoa possa entender que do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas, que o Senhor criou tudo que há no céu e na terra, e o Senhor controla todas as coisas, e o Senhor pode mudar essa história mediante o nosso entendimento daquilo que a tua palavra diz. Que o Senhor possa, ó Deus, hoje tocar na vida desta mãe, deste pai, deste filho, na vida, Senhor meu Deus, dessa pessoa que ora agora aflita, sozinha, quem sabe em prisão, no hospital, quem sabe, Senhor meu Deus, no leito de enfermidade, quem sabe ela está caminhando pelo trânsito, perdida, atordoada, que o Senhor visita agora essa pessoa e possa fazer com que ela se levante dessa oração,
crendo que não importa o caminho que ela esteja vivendo hoje, o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a vida dela seja confiada ao Senhor e que nessa confiança ela encontra o regozijo, ela encontre a saída, ela encontre o propósito, Senhor. Nós oramos e abençoamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Confie em Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.